Segundo o ex-lateral do Fogão, Rafael, que trabalha na Cazé TV agora, Botafogo teria 2 nomes de peso na mesa do John Textor, Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Eu duvido muito do Jorge Jesus, mas se o Rafael falou, quem sou eu para duvidar ou discordar? Ele tem lá os contatos dele, são muitos, né? Ficou no Botafogo durante muitos anos. Se ele tá falando, tá falado. Eu acho doideira. Acho que não tem chance. Até porque tá quase certo com o Al Nassr. Mas, né, foi o que o Rafael falou. Isso e muito mais já. Tem aqui Cazé TV, tem Jorge Igor analisando o ano do Botafogo e a demissão do Paiva, tem Pilhado, Vampeta e etc. da Jovem Pan assustados com a notícia da demissão do Paiva e muito mais. Bora assistir o vídeo, depois a gente conversa. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Depois a gente se fala. Rodrigo, vai tomar no cu, não me estressa não, cara. Pô, vai se fuder. Isso é debochado demais, pô. Pô, esse cara é o cara mais debochado. Não sei como é que vocês conseguem ser amigo desse cara. É o cara mais debochado da televisão brasileira. Igor Rodrigues. Muito bom. Ô, Rafael, você que agora, pra gente falar de assunto de treinador, assunto sério. O Rafael é um grande fã de vários treinadores. O Ferguson, ele já falou várias vezes. Sir Alex. Ele é muito fã do Van Gaal. Também. Ele gosta muito do Van Gaal. Agora, o Rafa... Bruno Lage holandês. Bruno Lage, então, ele é meu amigo próximo. Hoje, Rafa, o noticiário, aliás, que me pegou de surpresa já, né? Ontem à noite, hoje de manhã, quando todo mundo acordou e falou, cara, o Renato Paiva... Eu vi ao vivo, estava acordado na hora. Foi demitido do Botafogo. Para muita gente, absurdo, porque o Botafogo faz uma Copa do Mundo de Clubes que passa... no grupo da morte, no grupo que está chamado de PSG, vence o PSG, e para muita gente foi demitido pela postura em campo, né, que entrou contra o Palmeiras. A informação que vem do GE. Globo do André Rizek, um abraço para o Rizek, é que, né, ele não teria aceitado interferência do John Textor em escalações. Olha. Não só no jogo agora do Palmeiras. Que o próprio Paiva desmentiu essa informação. Exatamente. Né, Igor? Segundo o Paiva não, a apuração de um lado. E o Paiva desmentiu. E o Paiva desmentiu, mas é a apuração de um lado. A gente está colocando aqui uma ordem cronológica. Exatamente. Do que aconteceu. Agora, Rafa, você como torcedor do Botafogo declarado que o que você entende, né, dessa demissão do Paiva? Acha do momento certo? Acha precipitado? Faz sentido, não faz? Cara, ô Igor, vou te falar, como pessoa não queria não. Como treinador, aí já é outra coisa. Eu boto os dois lados bem à parte, porque o Paiva sempre me tratou bem quando eu ia lá, conversava. Mas como treinador, assim, ele começou fazendo um péssimo trabalho no Botafogo e depois foi melhorando, né? Conforme, assim, no Mundial de Clubes, ele fez um bom trabalho de passar da fase de grupos, mas não foi aquilo Botafogo Way, qual o Textor gosta. O time foi bem defensivo, né, cara? Exatamente. Então o time não jogava pra frente. E eu tô com a torcida que a torcida do Botafogo fala uma coisa que hoje em dia a gente quer ver o Botafogo atacando, mas assim, igual atacava 2024, igual atacava sempre, ficar só defendendo não dá. Então acho que foi mais por esse motivo. Acho que o Textor viu no Paiva um treinador que não é o que ele quer, um treinador que vai ser ofensivo, que vai tocar a bola lá na frente. Eu acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas assim, Rafa, Igor, Cazé, Donan, todo mundo que tá ligado assim. Surpreendeu, Luizinho? Não, me surpreende, porque assim, uma coisa, o Botafogo Way só não existiu em um jogo, que foi o jogo contra o Palmeiras, que era o jogo mais importante. Contra o Seattle, o Botafogo tentou atacar e não foi tão bem. Mas beleza. Mas no geral não foi Botafogo Way. Não, mas assim, eu narrei um jogo aqui, Botafogo Internacional, Botafogo deu 4-0, se não estou enganado. 4-0. Jogando pra frente, com golaços, com assim... Então, meu grande ponto é, eu concordo que contra o Palmeiras foi uma exibição que o Botafogo jamais poderia fazer do ponto de vista de rótulo que você ganha num jogo que você faz internacionalmente. Sim. Pô, você chegar num jogo desse e você se acovardar como você usou, eu nem queria usar, mas agora que foi demitido... Acovardou, você eu acho que eu tava flertando com essa palavra, mas já que... Beleza. Foi covarde. Faltou coragem? Ele não poderia. E ele foi muito mal na coletiva de pós. Exatamente, porque isso é muito danoso para a instituição. E aí eu entendo a tomada de decisão do Textor. Fala, Rafa. Não, assim, em cima do que você tá falando, eu só vou frisar muito bem que eu acho que o Paiva já veio sendo a quinta opção. É isso aí. Então, tipo assim, eles por erro do John vários outros treinadores antes do Paiva. Exatamente por isso. Mas tinha o Mundial e o Botafogo tava começando o brasileiro. Então, tipo, o Paiva já não era a primeira opção do Textor. Então, eu friso muito isso, porque é muito fácil falar agora assim, ó. Por que demitiu? Demitiu porque talvez o que ele queria antes, ele vai ter agora. É o que eu penso. O que ele queria antes de trazer o Paiva, ele já chega sem convicção. Tá liberado agora e ele falou, é esse que eu quero. Você tem essa informação de que é o cara ou não? Entendeu? Então, assim,
é injusto com o Paiva? Acredito que talvez seja. Mas eu acho que não é o que ele fez aqui na Copa do Mundo de Clubes. É já a situação toda de como ele veio. Se eu tenho informação? Fala o nome. Eu tenho um nome aí, mas não é informação. É opinião. É opinião, tem duas, na verdade. Sérgio Conceição e Jorge Jesus são os dois nomes que eu tô escutando. Mas agora o Conceição é o mais certo. Eu acho que é ganho e muito ganho. O JJ deve ser o novo técnico do Nasser, né? Muito encaminhado. Que isso? Exatamente, vai fazer exatamente, essa bandidagem? O pedido dele, tá? O pedido mas dele. Assim, porque é o Hilal e o Nasser. Vai pular o muro. Dinheiro, cara. Não, mas eu não tiro o JJ não, tá? Não, mas é o mesmo dinheiro. Conhecendo o Textor, eu não tiro o JJ nunca de questão, tá? Porque, assim, a gente sabe que o JJ é um grande treinador e ele, pra fazer isso, pra torcida do Flamengo ficar nervosa, é o pulo, amigo. Então, assim... Só uma parada que o que é pior? O JJ sair do Palmeiras pro Corinthians lá ou sair de Flamengo pro Botafogo aqui? Mas aqui já passou muito tempo. Já passou pra quem? Não, ele é muito ídolo do Flamengo. Já passou pra quem, Luiz? Não, ele é muito ídolo do Flamengo, mas ele treinar o Botafogo, assim... Já passou pra quem? Não é que já passou. Ele tá escrito, tá eternizado na história do Flamengo. Mas se ele treinar um outro time do futebol brasileiro, não acho que seja uma questão... Não. Botafogo? Não é outro clube, é o Botafogo. E outra, se ele vier pro Botafogo, não tenha dúvida. O John Textor vai usá-lo como um instrumento de provocação ao Flamengo. Não tem nenhuma dúvida. Já vai ser anunciado assim. E tá tudo bem. Mas eu acho difícil que ele deve ir para o Nasser. Casé, nenhuma dúvida. Se o Flamengo não tivesse um técnico que todo mundo é apaixonado, ninguém tem saudade do Jesus agora no Flamengo. O quê? Com o Felipe Luiz. Cara, o torcedor do Flamengo é doente, cara. Não, peraí, com o Felipe Luiz. Se o velho passar na rua, os caras se morram, pô. Eu acho que poucos seriam os torcedores do Flamengo hoje, pelo trabalho e a identificação. Poucos, acho que não. Que trocariam o Felipe Luiz agora pelo JJ. Não. Eu não estou falando sobre trocar. Luizinho, eu acho que não é isso que eu ia falar. Não é saudade de tê-lo, mas é respeito absoluto. Então, assim, talvez o respeito acabe eu também acho que o torcedor do Flamengo não iria trocar o Felipe Luiz pelo Jorge Jesus. Mas vocês me fizeram... Hoje. Mas ele sempre vai ser um plano A quando... Agora, se o Felipe Luiz der uma mínima balançada... É ele. Vai ser sempre o nome dele. É sempre o fantasma ali. É foda. Uma parada sobre o que o Rafa falou, assim, essa demissão do Textor, eu acho que, assim... Ele meio que reconhece um erro dele. Mas, porra, porque isso o Textor... pouco. Não, então ele chega e fala assim, eu fiz merda. Não, mas acho que a partir do momento que ele demite, foi o que... Cara, o Paiva nunca foi o plano A, o plano B, o plano C. O Paiva foi o que acabou sobrando, assim, com todo respeito ao Paiva. Então, peraí. Então você tá me dizendo... Você tá me dizendo o seguinte, o John Textor... Ele tentou outros nomes antes, Luiz. Não, eu tava dizendo que o John Textor chegou pra Copa do Mundo com o técnico tampão. Tampão não, mas ele não era o preferido. Ele não era o preferido, ele não era uma unanimidade. Eu acho que o Paiva foi muito bem. Eu acho que o Paiva foi muito bem no jogo contra o Paris Saint-Germain. Ele se adaptou ao adversário, conseguiu um resultado histórico pro Botafogo. Só que ele não é o cara que o Rafa falou do Botafogo. Gente, o Textor não tá despejando dinheiro, gastando milhões, contratando pro Botafogo jogar de uma maneira covarde, mas defensiva. O estilo de jogo que o Botafogo quer ter e pode ter é ofensivo. E o Botafogo, nesse momento, é um clube que tem que brigar por título. Tá bom, alguém acha que com o Paiva o Botafogo seria campeão essa temporada? Mas olha só, você tá me dizendo que não existia nenhum técnico disponível que pudesse fazer do Botafogo um Botafogo ofensivo. Ele tentou, não conseguiu esse nome. Não. Porra, ele tentou muito, Luizinho. Peraí, mas olha só. Luizinho. Eu entendi. Ele tentou vários nomes. 7, então. Sei lá, se ele tentou 7 caras. Mas é porque o tempo tava ficando curto. E a pressão aumentando. E a torcida falando, cadê o técnico? E assim, só pra deixar claro, né? Loucura, cara. Você falou só pra gente... Ele deu um baile no Inter. Deu um baile no Fluminense. Não, tô de acordo, irmão. Mas é porque o ponto é o seguinte. O meu ponto é o seguinte. Você falou, o John Textor então fez merda. Isso é melhor falar que fez merda. Essa que é a grande merda da questão da SAF. Você tem um dono. Ele decide se ele fez merda. Não. O time é dele. Não, mas olha ele só. vai olhar pra aquela porra e vai falar o seguinte: fiz merda esse ano, irmão. Próximo ano eu vou. Próximo ano eu tento de novo. Então, assim, não deu. Assim, é melhor você trocar do que você ficar esmurrando a ponta da faca. Mas eu acho que o Rafa, como jogador, eu quero entender o recado pro grupo, porque eu acho que é isso. O cara é o dono da SAP, ele faz o que ele quiser na hora que ele entender. Ele entendeu que era o momento do Renato. Pro grupo, o Rafa, qual que é a mensagem que passa, né? Até sobre continuidade de trabalho, né? Da escolha do próximo treinador. Cara, eu acho que pro grupo só passa uma coisa que o grupo já sabe que o Casé falou. Ele é o dono do clube, ele que vai decidir quem é o treinador. Assim, se essa amizade do grupo com o treinador é grande, eles vão ficar sentido.
Mas temos que ver como era o dia a dia. Eu não tô mais jogando lá. Então, tipo assim, será que o grupo vai sentir? Vai falar, pô, por que você fez isso? Acredito eu que não. Não deu nem tempo pra isso também, né? A verdade é que o grupo agora eles estão meio que de férias, de uma semaninha, então eles estão com a família, curtindo, até porque foi bem intenso, bem pesado aqui. Mas acredito eu que todo mundo vai olhar para isso dizendo assim, não era o treinador que ele queria trazer, não foi a Copa do Mundo de Clubes, ele quer trazer um outro treinador que vai botar a gente para jogar. Porque eu falei com muitos jogadores e realmente eles estavam frustrados da maneira que eles jogaram. Que foi meio defensiva. Mas não falaram que foi o treinador que mandou, tá? E a decisão do Textor, assim. O Rafa e Luiz, a decisão do Textor é de um cara que tá olhando daqui pra frente. Beleza, ok. Dentro do que ele almeja pro Botafogo, ele quer o Botafogo sendo protagonista, dentro de campo, sendo campeão, né, esportivamente forte. Tanto que o Pedrosa até mandou mensagem aqui, nosso querido Pedrosa. Um beijo, Plano A do Botafogo era o Jardine, que é um treinador completamente diferente do Paiva. Que é um cara que se enquadra muito mais nesse Botafogo Way, que deu muito certo com o Arthur Jorge, que deu certo com o Luiz Castro. Então, assim, eu acho que o John Textor errou, acabou reconhecendo o erro, é o que o Casimiro falou. Ele é o dono, cara. Ele decide o rumo que ele vai mudar. Só que, assim, daqui pra frente ele tem que acertar. Ele tem a oportunidade agora de acertar nesse nome pro Botafogo voltar a ser protagonista. A grande questão é o seguinte, eu concordo, o começo do Paiva foi ruim no Botafogo, bem ruim. O Botafogo mostrou evolução antes da chegada da Copa do Mundo. Ponto. Jogando de um jeito diferente que jogou contra o Atlético de Madrid. O Arthur se encontrou, o Cuiabano. Exatamente. Jogando de um jeito diferente do que jogou contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. E que o Botafogo foi muito competitivo. Não só venceu o Paris Saint-Germain como mereceu, e poderia ter vencido o Atlético de Madrid, tá? O problema do Botafogo agora com o Paiva não era falta de organização. O time era organizado. A questão era a postura. Eu entendi, só que eu acho que foi sacramentada essa postura como uma postura definitiva e como rótulo do trabalho do Paiva o jogo contra o Palmeiras. Foi. E não os últimos 10 jogos. Mas a coletiva pós-jogo do Paiva reforçou muito isso. Foi muito falou também. Ele foi muito mal depois do jogo também. Eu tenho que liberar o Rafa. Galera, o Renato Paiva demitido do Botafogo de repente, cara. É bom a gente deixar isso claro. De repente, o Renato Paiva foi demitido. E aí o Textor, ele alegou que não gostou da postura do Botafogo contra o Palmeiras. Ninguém gostou. Que ele esperava uma postura mais propositiva, propondo o jogo. A gente falou aqui que foi uma atuação covarde, foi uma atuação medrosa para o time que tem o Botafogo. Mas também, eu até conversei isso com a Lívia Weber, né, minha esposa maravilhosa. Eu falei com ela, né, quando eu soube da demissão, eu estava viajando já. Eu falei, cara, tu vê como o ser humano, às vezes ele passa uma impressão falsa, né? Não vou ficar aqui segurando palavra também. Quando acabou o jogo do PSG, gente, tem a imagem. O Renato Paiva tá dando uma entrevista. O Textor vai dar um beijo nele. Beija, abraça. Ou seja, tá tudo lindo. Aí depois de um jogo, né, que ele perdeu realmente de uma forma vexatória, de uma postura medrosa, o Renato Paiva foi demitido. A pergunta que eu faço... Mereceu a demissão por um jogo? Aí, ó, tá aí a imagem, ó. Eu nem sabia que o Kaique tinha pego essa imagem aí. Eu lembrava dela. Ele chega e ele dá um beijo no Renato Paiva, acabando o jogo, sorriso, fala uma coisa no ouvido dele. Cara, aí deixando claro, Botafogo foi covarde contra o Palmeiras? Foi. Foi uma atuação ridícula? Foi. Mas o Botafogo passou num grupo que tinha Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Vocês acham que foi merecida essa demissão, Flávio, primeiro? Eu fiquei muito surpreso com essa demissão. Realmente, o Renato Paiva, o jogo contra o Atlético de Madrid eu até entendi. Contra o Paris Saint-Germain era uma questão de sobrevivência. Agora, contra o Palmeiras não teve o menor sentido jogar do jeito que ele jogou. Não teve o menor sentido. Ele jogou com medo do Palmeiras, ficou o tempo inteiro com medo do Palmeiras, rezando para que aparecesse uma bola perdida ou fosse para os pênaltis. E não dá, né? O Palmeiras e o Botafogo são times do mesmo nível. Além disso, a campanha do Botafogo, 8º lugar no Campeonato Brasileiro, também não dava a ele muita condição. Agora,
demissão, eu achei, depois da vitória com o PSG, que é um dos maiores momentos, é o maior momento do campeonato mundial até agora. Um dos maiores momentos da história do Botafogo, e olha que o Botafogo tem histórias maravilhosas. Eu não teria contratado o Renato Paiva, eu acho um técnico bem meia-boca, mas também não teria demitido agora. Achei um absurdo, e isso assusta, porque agora o Textor largou o Lyon, largou lá para aquela senhora coreana que gosta de futebol feminino, e o time feminino do Lyon que ela toma conta é um dos melhores do mundo, né? Ao contrário do que o Textor fez com o Lyon, que jogou para a segunda divisão por falta de pagamento, por falta de administração. Então agora ele falou que ele vai ficar se dedicando mais ao Botafogo. Isso é um perigo. O dinheiro dele interessa, a administração dele não é das mais recomendáveis. Faz esse tipo de coisa, né? Então, eu não entendi nada. Achei uma imbecilidade a demissão do Renato Paiva nesse momento, embora, repita, acho um técnico meia-boca e não teria contratado. Concorda, Vamp? Concorda, Piperno? Eu achei estranha, tá? Eu não sei se eu discordo, porque eu nunca achei o Renato Paiva um grande treinador. Nunca. Ele não fez trabalho nenhum que o credencie para ser o treinador do Botafogo. Mas, pô, contratou. O cara passou no grupo da morte. Eu achei estranha a demissão. Eu achei que mostra como o ser humano é volúvel, né? Vai lá, dá um beijo no cara, esse vídeo tá rodando as redes hoje. A Judas beijou também, viu? Pois é, precisa. Chegou para mim aqui agora falando, ó, Renato Paiva atribui a saída do Botafogo, a recusa de aceitar a interferência de Textor na escalação. O treinador disse que a utilização de 3 volantes contra o Palmeiras foi determinante para a demissão. Eu acho que o Botafogo fez um jogo sem nenhuma ambição contra o Palmeiras. Isso é inconcebível para um time do tamanho do Botafogo, que afinal de contas é o atual campeão da Libertadores e do Brasil. Então tinha obrigação de ter tomado mais iniciativa. Só que tem uma coisa, o Botafogo tinha feito 2 jogos bem, né, um jogo histórico contra o PSG e um jogo contra o Atlético de Madrid, que naquele momento se achou a derrota normal, com um gol no finalzinho e tal, mas também, talvez ali o Textor tenha começado a ficar incomodado, porque é um jogo em que se o Botafogo não tivesse perdido, o Botafogo que teria ido para o cruzamento com o Inter Miami. O Botafogo teria tido um caminho muito mais fácil, né? De qualquer forma, é um Renato Paiva que vai embora sem deixar saudade. O Botafogo fez uma Libertadores muito complicada, arrancou a fórceps a classificação em cima da hora. No Campeonato Brasileiro também não vem tão bem. Muito disso, culpa do Textor, que demorou para nomear, para contratar um técnico no começo do ano. Mas agora, talvez também seja uma correção de rota. Ele olha o calendário e fala, bom, vamos ter agora uns dias aí de parada de Campeonato Brasileiro, então há tempo para trazer um técnico para comandar o Botafogo nesse segundo semestre. E, né, Vamp, como seria divertido se fosse, por exemplo, já pensou um Jorge Jesus dirigindo o Fogão, pilhado? Pior que eu não duvido nada. Não, ele foi para o Alnácia. Mas ele foi para o Alnácia. Ele foi para o Alnácia, o Jorge Jesus. Ele já acertou com o Alnácia, é verdade. Ele já acertou com o Alnácia. Ô, Vamp, foi esquisita, né? Essa demissão. Nunca achei o Renato Paiva um bom treinador. Mas ser demitido desse jeito, nesse momento, foi esquisito, Vamp. Se for demitido só pelo Mundial de Clubes, né? Por exemplo, a gente fala que dentro desses resultados aí no Mundial de Clubes, o mais inesperado era que o Botafogo ganhasse do Paris Saint-Germain, campeão europeu. Né? Depois ele perde pro Atlético de Madrid, né? Você consegue se segurar ali. Ele ganha do time lá americano, né? Como era? Los Angeles lá. Ele ganha. Não, o Botafogo foi o Seattle. Seattle, tá certo. E aí ele vai com o Palmeiras, que é um rival local. Poderia ter até jogado mais, mas se for pelo Mundial, não demitiria, não. Acho que foi razoável dentro do Mundial. Ninguém nem esperava que o Botafogo fosse passar. Verdade. Para a segunda fase. Verdade. Foi além. Uma pessoa sensata, acho que até os torcedores do Botafogo, quando viu que estava Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain no grupo, ninguém apontava que o Botafogo ia passar de fase e de repente pegar um rival local, um rival brasileiro, que é o Palmeiras. Agora, mas aí tem uma coisa engraçada também, né? Nesse Mundial que todo mundo pega times da Europa e tal,
De fato, assim, o pior pecado seria perder para um time local, né? Perder para um time brasileiro. Isso é uma coisa que o torcedor daqui não, enfim, admitiria. Ainda mais do Botafogo. Pô, ganhamos do PSG, ganhamos do melhor time do mundo. Fizemos um jogo lá, duro, contra o Atlético de Madrid, aí perde pro Palmeiras. Quer dizer, no imaginário do torcedor, e ainda mais da forma como foi... Não, é a forma como foi. É a forma como foi. Se ele vai pro jogo e perde, tá tudo certo. Mas jogou com medo, pô. Medo do quê? Medo do quê? São dois times do mesmo nível. Sim. O Palmeiras tem mais tempo de trabalho, tudo isso a gente sabe. É mais estruturado em termos de equipe como um todo, como direção, etc. Mas o trabalho do Abel tem 5 anos, o do Textor tinha 5, 6... O do Paiva tinha 5, 6 meses. Poxa, é claro que perder o Palmeiras não tinha nada demais, mas tinha que jogar. Joga e perde, joga e ganha, sabe? Não, ele jogou de uma maneira extremamente covarde. Eu acho extremamente que do Textor, Flávio, ele pega, por exemplo, ele compara com o jogo que o Botafogo fez contra o Palmeiras aqui em São Paulo no Campeonato Brasileiro. Isso. Pô, 0x0 que o Botafogo mereceu ganhar. Aí chega no Mundial, um 0x0 no tempo normal que o Botafogo mereceu perder de monte. Aí não, né? E aí agora, quem que vocês acham que pode ser contratado pelo Botafogo, hein? Isso é uma... Porque o Jorge Jesus seria uma opção, mas foi contratado pelo Al Nassr. O ex-treinador do Botafogo está desempregado ou está empregado ainda no mundo árabe? O Castro, Luiz Castro, né? Tem o Castro e tem o que foi campeão, né? O Arthur Jorge? O Arthur Jorge está empregado? Não sei se ele ainda está no mundo árabe. Mas o Arthur Jorge saiu de um jeito que... A torcida ficou meio na bronca, o Botafogo também. Mas na hora que resolve, traz aí, ganha 2 jogos, esquece tudo. São 2 treinadores. Eu acho que o Luiz Castro também não tá com clube não, né, Piperno? Até outro dia não, nessas últimas semanas aqui eu não sei, mas até uns 10 dias atrás não, ele tava solto. Eu fico pensando, o André Jardine quase entrou nessa gelada aí, hein? Ainda bem que na última hora ele... Não, peraí. Na América do México, pô, estabilidade, tudo bonitinho. E vai pegar uma barca dessa aí? Já pensou? Não. Agora, que o Textor não olhe pro técnico que o Porto demitiu hoje, né? Porque o Porto também mandou o técnico demitiu o argentino lá? Mandou embora hoje. Enfim, que o Textor não faça isso, né? Ele é bom, esse treinador do Porto. Martim era do Valério? Era. Bom treinador. Só pra avisar, o Arthur Jorge tá no Al Rayyan do Catar, Vamp. Ainda tá empregado, né? O Luiz Castro, eu acho que não tá empregado. Também tá. Também no Emirados Árabes. Então, ó, tá tudo empregado. A Lívia Weber tá falando aqui, minha esposa com o Kaique. Então, ó, os 2. O Luiz Castro nos Emirados Árabes e o Arthur Jorge no Al Rayyan do Catar. Então... Será que o Textor não vai tentar o Tite? Meu Deus do céu! Por que, meu Deus do céu? Pobre Botafogo! Por quê? Nossa! Ué, você acha que o Tite é inferior a essa portuguesada que vem aí? Imagina, nem de longe. Renato Paiva não pode engraxar a chuteira do Tite. Eu sabia que ele ia pegar. É óbvio. Imagina, essa portuguesada ruim aí, que tá, pelo amor de Deus. Quem é Renato Paiva perto desses Arthur Jorge? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Tá louco? Não dá nem pra pensar em comparar. Mas nem pra pensar em comparar. É sacanagem falar que os dois fazem a mesma coisa. Tá louco. Mas acho que o Tite não vai trabalhar esse ano, não. E aí, menos ainda com o Textor, né, pô? Não vai trabalhar com um cara como o Textor, não dá. O Tite, ele quer tranquilidade, tá sossegado, vai trabalhar com o Textor, pô. Aí pedir pra ter problema, né? Não acredito, não. Se convidar, não vai aceitar. Mas o Textor falou que agora o foco é Brasil, que ele vendeu... Esse é o problema. Esse é o problema. Ele saiu fora do Lyon. Mas é esse o problema. Ele saiu fora do Lyon e falou, agora... Vendeu o Crystal Esse é o problema. Vendeu Palace, saiu fora do Lyon. Mas ele quer mais o... Ele falou, quero ficar mais com o povo brasileiro, quero estar mais no Rio de Janeiro. Ele vai ficar agora administrando aqui. O Botafogo abre o olho, que ele vai começar a fazer um monte de bobagem aqui. Só quero lembrar uma coisa pro Flávio Prado. Pode dividir a telinha com ele. Pode dividir. Flávio Prado, diga. Sabe o que eu lembrei?
Zubeldia tá no mercado. Nossa senhora. Você tá de sacanagem com o Botafogo, né? Meu Deus do céu. Aí não, né? Zubeldia. Ele, como é que chama o metrô aí do Rio? Tem um outro metrô e tem outro... Como é que chama? É monotrilho, é isso? BRT. BRT. Então, o Zubeldia vai andando de BRT no Rio. A pessoa correndo lá no sapatinho. Renato Paiva é demitido. Renato Paiva, então, teve 4 meses de trabalho à frente do Botafogo. O que reforça um ponto no qual eu bati no início do ano. E quando a gente toma posições fortes, a gente recebe contra-ataques. E eu fui contra-atacado naquela ocasião por puxa-sacos do John Textor. Então está provado que o planejamento do Botafogo foi... É antes do almoço, acho que você não está almoçando ainda, não sei. Vai termo escatológico aí. Foi cagado. O planejamento do Botafogo para 2025 foi cagado pela omissão do John Textor, pela irresponsabilidade do John Textor de abrir mão de 2 competições em fevereiro que o Botafogo nunca conquistou, pela irresponsabilidade de só contratar um treinador no final de fevereiro. O planejamento foi cagado. Se tratou como regra uma exceção que foi um ano de 2024. Não vai acontecer de novo. O que importa é a segunda janela. Para o Botafogo, o ano começa em março. Pois bem, o Botafogo quase caiu da Libertadores da América na primeira fase. De novo. Se a gente achar normal correr esse risco todo ano, tudo bem. Uma hora vai cair na primeira fase. E aí eu quero ver quem vai segurar a bucha do prejuízo. Então, John Textor errou ao demorar tanto para contratar um treinador, e quando contratou um cara que ele já podia ter contratado em janeiro, que estava do Rio de Janeiro, que estava disponível, que não estava empregado, que era o Renato Paiva. Cagado o planejamento. Mas tinha gente batendo palma e brigando com quem alertava. Muito bem, a verdade está aí. Durou 4 meses. O aproveitamento do Renato Paiva do Botafogo foi de 56%. 23 jogos, 12 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. Nesse momento, o Textor acerta. Errou no planejamento, mas conserta ou tenta pelo menos consertar, mandando embora um treinador cujo teto já foi batido, já foi alcançado, não tinha mais o que ser feito. O Renato Paiva não conseguiria ir além do que a gente via em campo. Vitórias sofridas, apertadas e derrotas também por margens muito pequenas, porém muito duras. O Botafogo algumas dessas derrotas sem jogar absolutamente nada. Porque uma coisa é você ter uma estratégia defensiva e de contra-ataque. Outra coisa é você ter uma postura de quem não quer jogar, uma postura que muitos consideram até covarde, como o Botafogo mostrou sábado contra o Palmeiras. Contra o Estudiantes fora de casa foi assim. Contra a Universidade de Chile fora de casa foi assim. Contra o Palmeiras foi assim. Então é a marca, né? Quando perde de pouco. Pô, Jorge, é uma defesa sólida. Barbosa e Jair vivem uma grande temporada juntos. O John continua sendo um goleiro de um nível excelente. Porém, isso é muito pouco para aquilo que o Botafogo investiu. E desculpa, veio o Paiva na coletiva sábado falar, e eu gravei o vídeo sem ter visto a coletiva, eu gravei um pouco depois do jogo, e soltei ele no início da noite ainda, como vocês viram, de sábado. Não, porque veja bem, a gente não tem condição de pagar por um jogador que o Palmeiras pagou pelo Paulinho. Paiva, segura, irmão. O Botafogo gastou 500 milhões de reais na janela do início do ano. 500 milhões! Só na primeira janela. Agora trouxe Correa, trouxe Arthur Cabral. Papinho furado. Botafogo gastou e muito. Tanto quanto ou até mais do que o Palmeiras. Não tem como trazer um jogador do nível do Vitor Roque? Pois é, olha o que o Botafogo contratou. Se contratou errado é outra história. Se pegou 500 milhões e jogou na lata do lixo, aí a culpa não é do Palmeiras, a culpa é do Botafogo. É problema do Botafogo. O Botafogo que resolve isso aí. Os eventuais erros de indicação de um scout que acerta mais do que erra, mas que pode ter errado em 2025. Agora tratar o Botafogo como se o Botafogo fosse um coitadinho, um pobre coitado. O Botafogo tem um investidor bilionário. E o Botafogo deu um Boeing na mão de um piloto sem experiência. Me pareceu isso. Eu disse lá atrás, num dos vídeos assim mais irritados com atuações tenebrosas do Botafogo do início do ano, o Paiva não tem altura para estar nesse projeto. A galera pegou esse cote aí e rodou pra caramba. Eu continuo achando. Eu acho que, infelizmente, o Paiva não se mostrou capaz de pegar um projeto assim. Caiu um presente do colo do Paiva. O Paiva estava desempregado,
fora do mercado brasileiro, fez um trabalho ruim no Bahia, saiu de lá odiado pelo torcedor do Bahia. Papai do céu falou: vou te dar o Botafogo de presente, o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele não teve tamanho para lidar com isso. Não teve. E além disso, além do Textor não ter gostado do trabalho, né, do comportamento do time, extremamente defensivo, o Textor, essa coisa do Botafogo Way, o Textor gosta de times ofensivos, times pra frente, veja aí o perfil do Arthur Jorge, por exemplo, né, do próprio Luiz Castro, pesou o prejuízo de 72 milhões de reais. Simples, o Botafogo está numa situação, o grupo, a Eagle, o grupo de clubes que o Textor hoje comanda, não está numa situação legal. Não tá, né? Inclusive, ele vendeu o Crystal Palace, tá tendo que mudar lá o comando do Lyon, porque, né, a coisa tá feia, né? Com o governo francês, com os órgãos franceses, o Textor nunca se entendeu muito bem, né? E ele tem o Botafogo aí. E o Botafogo deixou de ganhar 72 milhões de reais com a eliminação de sábado. Em qualquer empresa, falo muito isso aqui, em qualquer empresa, um empregado, um funcionário, um diretor, um colaborador, chame do nome que você quiser, que dê um prejuízo de 72 milhões de reais é demitido. Não sobra pedra sobre pedra. Pode não ser demitido no ato, mas ele vai gerar um desgaste tão grande que vai resultar na saída dele. 72 milhões de reais valia o jogo de sábado e o Botafogo, pela postura do Paiva, absolutamente covarde ou não corajosa, medrosa, né? Aí você adjetiva como quiser, diante do seu repertório, o Botafogo perdeu 72 milhões de reais contra um adversário que ele podia bater de frente, contra o qual ele podia competir. Também falamos isso aqui no vídeo de sábado. Não era o Paris Saint-Germain. Valeu. Palmeiras, gigante, melhor trabalho do futebol brasileiro, clube mais vencedor do futebol brasileiro dos últimos tempos. Mas na boa, o Botafogo passou 2024 ganhando o Palmeiras, pô. Então, não deu para entender o temor, o respeito excessivo que o Botafogo mostrou no jogo do último sábado. Então isso está na conta do Paiva. 72 milhões de reais a menos dos cofres do clube está na conta do Paiva. Então, o senhor vai pagar com a demissão. Acho que um movimento desse, até, enfim, conhecendo o Textor, acho que um movimento como esse indica que algo está engatilhado. Não deu 48 horas. Um pouco depois de 48 horas do Botafogo ser... Não, menos, porque o Botafogo foi eliminado no sábado à tarde e a demissão foi na madrugada de domingo para segunda. Não deu 48 horas da eliminação do Botafogo, o Paiva já foi demitido, não esperou nem voltar, já mandou embora lá mesmo. Eu imagino que algum treinador já esteja no radar do Textor, acertado, apalavrado, encaminhado, e eu espero que seja um treinador com convicções mais próximas daquilo que o Botafogo é. Acho que o Botafogo, para ganhar do Paris Saint-Germain, não tem nenhum problema jogar como jogou. Nenhum. É um clube que ele não consegue encarar hoje de peito aberto. Como o Flamengo não conseguiu encarar o Bayern de Munique. Como não dá para encarar o Manchester City. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Peito aberto não dá. Não tem como, porque os caras estão numa outra prateleira. Agora, o Palmeiras... Os adversários daqui do futebol brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Inter, o Botafogo tem a obrigação de encarar todos eles e de partir para cima de todos eles pelo investimento que tem, pela qualidade dos jogadores que tem. Então eu espero que o Textor não cometa um novo erro de deixar o clube sem comando. Tem o Caçapa aí, mas vai deixar o Caçapa comandar o time em quantas semanas? Tem que resolver isso logo e tem que ser um treinador de acordo com o perfil. Eu sei que o Textor buscou vários e tomou não. Tomou não do cara lá do Santa Clara, o seu Vasco, acertou, depois deu atrás e renovou com os caras lá, ficou ótimo pra eles lá, pra ele. Eu sei que tomou não do André Jardine, a gente soube, Mantini pediu alto demais, ele buscou. Mas ele não foi bem sucedido na busca. E ele não pode errar na busca de novo. Ele precisa ser rápido, porque daqui a 15 dias volta o Campeonato Brasileiro, e certeiro. Mas, enfim, está encerrada a passagem de pouquíssimo brilho. Botafogo fora de casa era uma nulidade com o Renato Paiva. Botafogo se garantia no seu estádio, no seu tapetinho. Muito pouco. Renato Paiva foi muito pouco diante do muito que o Botafogo tem a oferecer para qualquer treinador hoje. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.